a dar ouvido e crédito à tua palavra, no nome do Senhor Jesus. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor pela vida da nossa pastora? Obrigada, Sala. Amém. Boa noite, igreja linda. Amém? Deixa eu testar aqui. Estão me ouvindo bem? Para quem não conseguiu ver no Stories, tá? Esse foi um dos meus presentes de aniversário. Glória a Deus. Tá bom, dá certo. Amém. Obrigada, querido. Glória a Deus, né, gente? Amém. Tá muito alto aí? Os meninos vão regulando aí, vai dar tudo certo. Mais um dia nós estamos no penúltimo capítulo dessa série, Todos Podem Profetizar. Será que teria alguém aqui que participou de todas as quintas-feiras dessa série? Alguém? Sinaliza. Ô, glória! Eu acredito que também, viu? Acho que eu não faltei nenhum culto. Muito bom, né, gente? Hoje estamos com um tema maravilhoso. Fiquem ligados. Anteninha, liga o Wi-Fi, conecta o Wi-Fi do céu aí, tá? É livre. Amém? E fiquem ligados que Deus tem muito para falar conosco nessa noite. Deixa eu só ver aqui. Como que eu vou me movimentar aqui? O pastor mandou um abraço para a igreja, tá? Ele já está com saudade. E aí, quando eu vi que ele tinha levado o tablet, eu quase tive um infarto, porque quem me conhece, eu sou toda, né? A forma que eu né, visualizava, mas obrigada, Sérgio. Ele conseguiu um notebook, eu vou conseguir. Olha, tem até um mouse aqui, vai dar tudo certo. Ai, glória a Deus. Então, gente, o pastor está ali em Arraial. Foi ministrar na igreja de um pastor amigo nosso, pastor Peter. E o Espírito Santo é o mesmo, está trabalhando lá, alcançando corações lá, está aqui trabalhando nos nossos corações também. Amém? Então, vamos lá. Todos podem profetizar. O tema de hoje, vencendo a rejeição. Diga comigo, vencendo a rejeição. Glória a Deus. E rapidamente para você, se você não esteve aqui por esses dias, nós falamos sobre o que é profecia, o que é profetizar. Falamos que a profecia precisa encorajar, consolar corações, não é assim? Precisa ser comunicada em amor e de uma forma bem resumida. O que é profetizar? É a gente comunicar, é a gente falar algo da parte do Senhor, amém? Então, existe uma responsabilidade sobre nós para comunicarmos aquilo que o Senhor tem falado conosco. E sim, todos nós podemos profetizar, amém? Como a Lu disse aqui, né? A Lu falou algo nesse sentido, de que a gente ficar ligado mesmo, porque o Senhor fala o tempo todo conosco. Glória a Deus, né? Então, esse comunicador, esse porta-voz, que somos nós, tá? Então, quando eu falar o profeta, não fica pensando, viajando no profeta lá do Antigo Testamento, né? Aquela pessoa lá longe, não, somos nós, amém? Então, esse profeta, ele precisa, queridos, buscar a cura da dor, da rejeição na sua vida, para que ele possa fluir de uma forma saudável e realmente comunicar aquilo que o Senhor fala aos nossos corações, amém? E nós, como igreja, nós temos esse entendimento e esse cuidado. Quem já fez o Curados pela Graça aqui? Sério? Quem já fez o Curados pela Graça? Deixa eu ver. Gente, muita gente ainda não fez o Curados pela Graça. Então, próxima inscrição, você não pode perder, amém? Curados pela Graça é um curso, né, de 3 meses, maravilhoso, que trata e trabalha as dores da nossa alma. E por que a gente fala de alma? Porque nós entendemos que quanto mais curados na alma, mais flui, né, a vida de Deus em nós, aqui na terra. Amém? Então, essa série ela é baseada num livro, né, que diz, vocês todos podem profetizar. Algumas coisas que eu vou falar é do autor desse livro, amém, queridos? Então, se você quiser ler o livro também, você pode ir lá na internet procurar. Vocês todos podem profetizar, comprar o livro e ler, amém? Mas se você está acompanhando a série, ou se você perdeu algum capítulo, essa série está lá no nosso canal do YouTube também, gente, Hebe Trancoso, tá? Tem todos os capítulos da série lá.
Então, o autor diz o seguinte, que para nós operarmos no corpo de Cristo, que é a igreja, nós temos que nos libertar da rejeição e do que a acompanha. A rejeição, nós vamos aprender que hoje ainda, que junto com ela existem alguns frutos da rejeição, né? A raiz é a rejeição, mas ela pode desenvolver alguns comportamentos em nós. Então, para que a gente opere no corpo de Cristo de uma forma saudável, nós temos que nos libertar da rejeição e daquilo que a acompanha. E uma dessas coisas que acompanha a rejeição é o medo e o temor dos homens. Medo de desagradar as pessoas. E este temor, né, que gera aqueles pensamentos, mas o que vão dizer? Deus falou algo comigo, e se eu falar isso, meu Deus, o que vão pensar de mim? Não é assim? Alguém já lidou com esse pensamento aí? Ou só eu? Então, esses pensamentos, esse medo de errar é uma grande armadilha. Nós vamos entender aqui hoje, amém, queridos? Temer as pessoas é uma armadilha muito perigosa. Mas quem confia no Senhor está seguro. Provérbios 29, 25 diz assim: temer as pessoas é uma armadilha perigosa. Isso é Bíblia. Mas quem confia no Senhor está seguro. Pode confiar. Amém? Glória a Deus. Então, os que têm um chamado profético precisam ficar livres da rejeição. Se você que está aqui entende que você pode ouvir Deus, nós vamos sair daqui hoje entendendo que nós precisamos nos curar e ser libertos de toda dor da rejeição. Amém? A palavra que Deus disse a Jeremias, ela é muito verdadeira para aqueles que estão atuando no ministério profético. Então, para todos nós. Vamos ver ali Jeremias, capítulo 1, verso 17. O que Deus disse a Jeremias e está falando para mim e para você nesta noite? Levante-se e prepare-se para agir. Diga-lhes para o povo tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Amém? Levante-se, Hebe Trancoso. Ouça a voz de Deus e obedeça. Amém? Ouça a voz de Deus e comunique aquilo que Ele quer comunicar ao seu povo. Para o quê? Edificação, para encorajamento do corpo de Cristo. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. Então, neste versículo, né, que Deus disse para Jeremias, eu vou o atemorizar, significa, eu farei com que você caia por terra de medo e por se sentir confuso. Isso era o que Deus estava querendo dizer para Jeremias, né? Então, uma armadilha que o temor dos homens traz é a confusão. Se eu recebo a voz de Deus, eu ouço a voz de Deus, mas eu fico com medo do que os outros vão pensar de mim, isso gera um conflito dentro da minha mente. Sim ou não? Meu Deus, mas e se? Fiquei maluca. E não falei. Não é assim? Aqui não, né? Então, o que Deus está nos dizendo aqui hoje, queridos? Ei, se liberta, amém? Se liberta dessa dor da rejeição, se liberta dessa prisão de querer agradar o outro. Amém, queridos? E flua no propósito maior, flua no propósito que eu tenho para você. Ouça a minha voz e obedeça, independente do homem, seja livre em Deus. Amém? Glória a Deus. Então, se você é alguém com o dom de profecia, o que você tem que fazer é rapidamente sair daqui hoje, já dando o nome para a próxima turma do Curados pela Graça. Amém? Que dia eu quero fazer parte disso? É procurar já um aconselhamento. Como que eu faço para ser curado da rejeição? Amém, gente? Precisamos nos levantar e com toda a honestidade do nosso coração, buscar resolver o problema da rejeição. E aí, eu gosto muito de falar sobre isso, porque nós temos uma séria tendência, como seres humanos, de ser
a vítima das vítimas, né, de ser o sofrido da vida inteira. E acho que foi até na terça-feira, na nossa tribo, a gente comentou sobre isso. Se cada um aqui, queridos, alguém falou isso lá na tribo, se eu não me engano foi a Carla, não sei se ela está aí. Ela falou, gente, se cada um aqui for parar para contar a sua história, não foi assim? Todo mundo vai chorar, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma história de dor para contar. Não é verdade, queridos? Então, às vezes, a gente olha para o outro, né, e vê tudo lindo, e vê lá a página do Instagram maravilhosa, né, assim? Que só posta o que deu bom. Mas a gente não conhece o interior, a história de cada um. E todos nós, queridos, sem exceção, se você que está aqui hoje ainda não passou por um episódio de rejeição, de uma dor, de uma dificuldade, não é uma profecia do caos não, queridos, mas vai passar. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, amém? Então, nós vamos sim, está na hora da gente sair desse lugar de vítima, porque enquanto nós estamos ali naquela casinha do mimimi, mas assim, eu sofri abuso. Gente, não estou minimizando a dor de ninguém, amém? Ponham amor às minhas palavras. Nós atendemos muitas pessoas, nós entendemos a dor, mas existe algo maior que Deus tem para fazer em nós e através de nós, amém? Existe cura de Deus para essa dor. E essa cura não tem a ver só comigo, não tem a ver só com você, tem a ver com um propósito maior. Deus quer curar em você e através de você, porque tem muitas pessoas que já sofreram isso que você já sofreu, estão precisando de uma palavra de ânimo, de esperança. Ei, eu já saí, é possível, vamos juntas, amém? Glória a Deus, você crê nisso, queridos? Então, não adianta a gente ficar a vida inteira lamentando. Ah, mas é porque meu pai fez isso comigo, minha mãe fez aquilo. Ah, porque aquilo... Chega um momento da nossa vida, queridos, que nós precisamos tomar uma decisão para romper com o propósito maior do Senhor em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E existe saída no Senhor existe. Então eu tenho certeza, ou quase certeza, que alguém aqui já passou por um momento, né, de que, o pai demorou na escola e ficou lá por último com as professoras, e aquilo gerou uma dor do abandono, não foi assim? Me esqueceram, eu não sou amado, mais ou menos por aí. Isso é o que vai gerando dentro do nosso coração, essa raiz da rejeição. Ou às vezes um coleguinha, né, que você tanto gostava de conversar e de brincar, e de repente ele virou as costas para você, falou, eu estou de mal de você, e começou a brincar com outro coleguinha. Ai, que dor, fui trocada, né? Fui rejeitada. Ou alguém que dentro da família, no meio dos irmãos, sempre era o patinho feio, porque era o diferente de todos os outros. Talvez sua família não sabia sobre os temperamentos, não sabia das diferenças de temperamentos, e aquele que era o mais falante, ou era o melhor, e você vivia sendo comparado como, ai menina, que você não, né? Sua irmã é mais esperta que você, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. Isso, queridos, vai criando raízes e dores emocionais que a gente não tem ideia. E todos nós passamos por isso, sim ou não? Ou eu estou sozinha aqui? Ou às vezes você que não foi criado por um pai ou por uma mãe que realmente abandonou o seu lar, e isso gerou uma dor profunda, que às vezes a gente pergunta para pessoas, o que, né, você mora com seu pai? Não, o que isso significa? É uma página em branco, é tanta dor, querido, na alma dessa pessoa, dessa criança, que não consegue nem identificar o nome dessa dor. Ou às vezes você que não era muito bom no esporte, no futebol, e sempre tem isso também, e aí vão bater lá o time, todo mundo escolhe, todo mundo, você ficou lá, só tinha você. A pessoa quase que fala assim, não precisa não, pode. Brincadeira. Mas aquilo gera uma dor, gente, da rejeição. Não é assim? Aqui tem um monte de bom de bola, né? Então, queridos, estamos falando hoje sobre vencer essa dor da rejeição, para cumprir o propósito maior do Senhor, amém? Para profetizar aquilo que realmente vai gerar vida e cura na vida das pessoas, amém?
Então, se nós não buscarmos essa cura, nós vamos carregar essa dor. E isso vai trazer, queridos, reflexos, vai respingar na nossa vida adulta. Ah, mas isso aconteceu lá na minha infância, Rayane. Esquece esse negócio aí, deixa esse negócio quieto aí. Ferida, gente. Você não quer nem falar sobre porque dói. Mas eu quero te encorajar nessa noite, amém? Olha para essa dor. Vale a pena, eu sei que dói mesmo. Mas existe cura, amém? Existe vida de Deus, e esse processo de cura passa por você entrar em contato com esse sentimento, com essa dor, amém? Glória a Deus. Então nós podemos reagir a essa dor, quando a gente não cura, a gente acaba reagindo a essa dor, né, no dia a dia, toma lá da cá, sabe? Vem alguém, pá, também, está reagindo, você não está agindo de uma forma consciente. Então, a gente pode estar reagindo e não vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém ou misericórdia? Então, nós precisamos entender que para cumprirmos o nosso propósito aqui nessa terra, como porta-vozes do Senhor, de Deus aqui nessa terra, nós precisamos vencer esse medo de ser rejeitados. Amém? Glória a Deus. Por quê? Se a gente ficar pensando no que o outro vai pensar, em muitos momentos nós vamos nos paralisar, né? Como eu já falei aqui, mas e se? E aí a gente para, então não vou, e a gente retrocede no processo, não é assim? Então o Senhor está nos movendo para que possamos obedecer e sermos frutíferos no reino dEle. Quantos querem aqui? Frutificar no reino de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria aqui 3 voluntários. Tem que chamar, não, né? Bora, gente. Vem, Jamília, Aline e Fran. Pronto, 3 meninas. Podem ficar aqui mesmo, ó. É assim, ó. Assim. Uma agora aqui, vira pra cá. Foi ensaiado não, tá, gente? É assim mesmo. Vai dar certo. Então, tá bom. Todo mundo tá vendo aí as meninas? Belas, todas tribo centro, hein? Nem percebi, tá? Não é complô, não. Então, gente, o seguinte. Nós somos, diga comigo, espírito. Temos uma alma que habita num corpo. Então, tá bom. Vamos entender isso aqui, ó. Todas elas são Aline. A Aline é de azul, tá? Então, a Aline é o corpo, é a carcaça, é o que todo mundo está vendo aqui, tá? Fran, que é a Aline aqui, certo? É a alma, é onde a gente não está vendo, mas onde estão todas as emoções, né? Toda a nossa bagunça, viu, Fran? Não é pessoal, tá? Mas tá aqui na alma. As nossas emoções, hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste, está na alma, gente. E Jamile está representando o espírito. Todas são Aline, certo? Aline, por favor, fica ali assim. A Fran fica aí. Pode continuar virada para lá mesmo. E a Jamile chega um pouquinho para cá. Pronto. Diga comigo, corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Quando você aceita Jesus, reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, existe uma promessa na palavra de Deus que diz que nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo se conecta ao nosso espírito. Amém? A alma continua bagunçada? Recebi Jesus. Glória a Deus. No outro dia, meus vícios, está tudo resolvido? Tem que fazer curados pela graça. É muito... Não é só oração, não. A oração está no Espírito. Aqui, ó, é estudo, é livro, é aconselhamento, é confessar pecado, é chorar, é se arrepender, certo? O corpo está ali. Exercício físico, alimentação. Estão entendendo? Então, estamos falando que todos podem profetizar. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele fala conosco todos os dias. Amém? Ele fala com a gente no Espírito. E aí, para chegar até a nossa boca, para comunicar às pessoas, para falar para a igreja, passa por um filtro. Quantos estão entendendo aqui? Amém. O filtro da nossa alma. E é aqui que existe uma responsabilidade que eu e você precisamos cuidar.
Porque no espírito está pronto, veio de Deus. Mas dependendo de como estiver o estado da minha alma, queridos, não vai dar bom ali não. E de quem é a responsabilidade? É de Deus? Diga comigo, é minha. Amém? Vamos aplaudir o Senhor na vida das meninas. Obrigada. Glória a Deus. Então, gente, assim quem coa café no filtro, coloca o pó de café, vai sair embaixo o quê? Café. Coloca chá, vai sair chá. Então, aquilo que está na nossa alma vai refletir também, tá? A nossa alma é esse filtro. Por isso que nós estamos falando que nós precisamos nos curar, nos libertar da dor da rejeição. Então, se nós recebemos a verdade de Deus no Espírito, mas passa pelo filtro da nossa alma, e aí pode bagunçar ou não. Quanto mais eu estiver curada na minha alma, mais vai fluir do Espírito de forma saudável, mais eu vou amar as pessoas, mais eu vou encorajar pessoas, mais eu vou consolar as pessoas com as verdades de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, gente, é aqui que nós vemos muitos homens e mulheres de Deus, que a gente já viu acontecer grandes coisas. Por quê? É no nome de Jesus, queridos. E acontece curas, milagres, acontece. Mas daqui a pouco a gente vê quedas, né? Por quê? Falhas de caráter que não foram trabalhadas, não foram curadas. Dores não tratadas. E aí o autor do livro diz o seguinte: o propósito do Senhor é que nos libertemos de determinadas falhas de caráter, entre as quais se acham a ira, diga comigo, a ira, o medo e a necessidade de reconhecimento pelos outros. Não deu para falar, né? Tá bom, tranquilo. É muita coisa. Então, essas falhas de caráter vão nos impedir de exercer esse ministério com excelência. Quantos estão entendendo essa palavra aqui nessa noite? Amém? Então, o autor continua dizendo assim, presta atenção, aqui existe uma guerra espiritual. O plano do inimigo é reforçar, se a gente tem essa falha no caráter, ele tem aquela falha ali, ele se ira facilmente. Qual é o plano do inimigo? É reforçar essa falha, sabe? É fazer com que a gente caia nessa área mesmo, né? E aí tem o lado do nosso maravilhoso Jesus, o plano de Deus para nós, né? Então, tanto o Senhor como o Satanás, eles querem realizar algo dentro de nós. E o objetivo deles, através da rejeição. Por quê? Quando eu falo algo da parte do Senhor, e foi Deus que me falou, e eu falei com a pessoa, e eu fui rejeitada pela palavra do Senhor, quando eu estou em Deus, eu vou voltar para Deus, Senhor, e vou buscar mais intimidade com o Pai. Então, esse é o plano de Deus para nós, queridos. Ao contrário do nosso inimigo. Ele vai dizer assim, tá vendo? Você foi rejeitado, você vai lá de novo? Vai me obedecer de novo? Satanás vai querer trazer confusão. Você vai obedecer a Deus de novo? Tá vendo que não está dando certo? Não é assim, gente? Misericórdia, né? Então, a forma como eu e você reagimos à rejeição é que vai determinar quem terá o seu propósito realizado. Se Deus ou se Satanás. Misericórdia. Ou amém. Amém, misericórdia? Então, o entendimento e a superação da rejeição é muito necessário neste tempo, queridos. Mas muito necessário. Se você que está aqui e não tem essa noção, procure saber um pouco mais. Nos procure, se inscreva Procurados pela Graça. Amém? Vamos para a Bíblia? Glória a Deus. Vamos ler em 1 Reis. Vocês vão ter 3 chaves aqui muito preciosas nessa noite. Eu apanhei muito estudando essa palavra, viu, gente? Vou falar. Prepara o lombo aí. Sério. Palavra preciosa. Eu falo que eu gosto assim. Se eu sair de um culto feliz, não. Eu quero crescer. Tem que moer, meu Senhor, misericórdia na minha vida. Tem uma hora que eu parei na mensagem, Senhor. Tem que trazer constrangimento para o nosso eu, gente, para que nosso espírito estique. Amém?
1 Reis, capítulo 13, do verso 1 ao 6. Gente, essa é uma história curiosa. Teriam muitos detalhes para falar, mas nós vamos nos ater ao que nós queremos comunicar aqui nessa noite, ao que o Espírito Santo está falando aqui, amém? Então, esse é um ótimo exemplo da necessidade de se passar pelo teste da rejeição. Fiquem ligados e prestem atenção nessa história, tá? Por ordem do Senhor, um homem de Deus, vindo de Judá, foi até Betel. E chegou ali quando Jeroboão, diga comigo Jeroboão, se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem de quem? Do Senhor, ele gritou, altar, altar, o homem de Deus, tá, gente? Gritou, altar, altar, assim diz o Senhor, um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você, sobre o altar, ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui. E sobre você serão queimados ossos humanos. Verso 3. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Disse ele, o Senhor anunciou este sinal, o altar se rachará e suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, ele apontou para o homem e ordenou, prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição. Imagina aí, entra na história. E ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ressecou, gente, ficou seca, parou. Verso 5. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura, foi o que o homem de Deus falou, sim ou não? Aconteceu. Então, Deus estava falando, sim ou não? Sim, palavra de Deus. Uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. Verso 6. 6, obrigada. O rei disse ao homem de Deus, o rei estava aqui, ó, está paralisado, tá vendo? Estou aguentando. Por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. E aí o homem de Deus orou ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, restaure e cura a mão desse homem. E a mão do rei foi restaurada. E ele pôde movimentá-la novamente. Amém, queridos? Então, a primeira lição, para você que gosta de anotar, nós falaremos 3 lições, tá? Primeira lição que a gente vai aprender aqui nessa noite. Por que nós precisamos vencer a raiz da rejeição, a dor da rejeição? Porque um dos frutos dessa raiz é a ira. Diga comigo, ira. Então, muitos do que exercem esses dons proféticos nos dias de hoje têm ira em seu coração. Lembra do filtro da alma? Ali na alma está mal resolvido, tem muita ira. Mas é um homem de Deus. É possível, Rayane? Sim. É possível, queridos. Nós estamos entendendo nessa noite, é possível. Então, nós podemos ver que o homem de Deus, que a gente acabou de ver aí, ele tinha vencido a ira. Vocês vão entender o porquê. No versículo 6, a gente viu que o rei, quando a sua mão ficou ressequida lá, ele implorou ao profeta de Deus que intercedesse a Deus, não foi assim? Para que ele fosse curado. Gente, esse rei Jeroboão, ele simplesmente estava levando o povo de Deus à idolatria. Estava mesmo, sabe, fazendo e acontecendo naquela época. E ele havia acabado de comandar os seus soldados para que prendesse o homem de Deus. Pode prender. E provavelmente eles iriam matar. E o homem de Deus sabia disso. Então, vocês acham que ele estava bem resolvido nessa área da ira? Quando ele pediu, por favor, ora pela minha mão. E o homem de Deus falou, Senhor, restaura, cura. Será que ele tinha vencido a ira? Sim ou não? Tinha vencido, gente. Por quê? Se então esse homem de Deus fosse um profeta ferido, cheio de amargura no seu coração, o que ele... gente... Como ousas, eis que te digo, meu filho. Assim diz o Senhor, não é assim?
Como que você quer um favor de Deus se tu és um idólatra? Não é assim? Está levando o povo de Deus para lá. Pede aos teus deuses aí, meu filho. Vai se resolver com os teus deuses. Você não está aí orando o dia inteiro para os seus deuses? Vai lá, ele pode te curar, ué, não te curou? Gente, vamos confessar nosso pecado. Misericórdia, né? Pois é. Pois é, se ele tivesse ferido nessa área da rejeição, com a sua ira ali não resolvida, muito provavelmente, assim diz o Senhor. E a profecia, ela precisa encorajar, consolar, precisa ser em amor, pode exortar, mas em amor. Não, eis que te digo que sua mão vai ficar aí, ó, até você morrer, meu filho. Vai ficar ressequida para você saber com quem que você está lidando. Sou um homem de Deus. Misericórdia, gente. Misericórdia. Então, queridos, isso é muito sério, tá? A gente brinca assim, Deus conhece meu coração, meu temperamento, Ele me criou assim, e é assim que Ele vai me usar. Mas não foi essa a reação do homem de Deus, queridos. Em vez de dizer essas palavras com arrogância, né? Ele o quê? Buscou o Senhor. Não foi assim? Ele orou. Vou orar, meu filho. Eu vou orar por você. E Deus restaurou a mão do rei. Amém? O homem de Deus, então, nós vimos esse exemplo que ele tinha vencido a rejeição. E quantos de nós paramos para nos dispor a buscar o Senhor em favor de outras pessoas que estão nos desejando mal? Ah, Raiane, mas aí está querendo demais. Depois você lê lá em casa, tá? Mateus 5, 44 a 48. Nós somos orientados pelo nosso amado Jesus a orar pelos nossos inimigos. Amém? Isso é o evangelho genuíno. É fazer aquilo que a gente não quer fazer. A nossa alma não fica confortável. Mas o nosso espírito está falando, faça. Amém? Glória a Deus. Então, para sermos tal como o Senhor deseja que sejamos, temos que abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar pelos que assintosamente nos usam e nos perseguem. E aqui, queridos, eu gosto de trazer sempre esse alerta, porque às vezes a gente lidar com uma sensação de que todo mundo está contra a gente, né? Quando a gente vê que, né, que a palavra diz que se a gente está sendo perseguido por amor a Jesus, se eu estou obedecendo ao Senhor, pela palavra do Senhor, estou sendo perseguida. Então, isso, a gente precisa ter esse cuidado. Se você que está aqui nessa noite, ou que está assistindo pelo YouTube, tem essa sensação, sabe, todo mundo contra mim, mas você acaba usando é um vitimismo, até uma desculpa da alma de que não, mas é por Jesus. Cuidado, queridos. Avalie o seu coração. Não avalie só você mesmo, peça conselhos, alguém que está de fora. O que você acha? Eu tenho essa sensação em todos os ambientes que eu estou. No trabalho, na igreja, no ministério, na minha tribo. Aonde eu entro, eu me sinto que eu sou a excluída. Pode ser que você tenha uma ferida da rejeição não resolvida aí dentro. E aí isso gera essas sensações, mas a palavra de Deus diz que seríamos perseguidos. Cuidado, é só um alerta, amém? Parênteses. Fecha parênteses, vamos continuar. Interessante que a rejeição, ela pode acontecer de uma forma externa, e realmente eu posso ser rejeitada pela palavra de Deus. Eu falei algo da parte do Senhor e fui rejeitada por pessoas, e é o que eu estou dizendo, às vezes essa rejeição, ela é interna, é a sensação que eu tenho que eu estou sendo rejeitado. Isso é que a gente precisa identificar. Por quê? Se eu sou curada da rejeição,
se eu sou livre, as rejeições vão vir, gente. Sim ou não? Sim, vão vir. Eu vou ser rejeitada. Mas se eu sou curada e eu estou cumprindo o propósito, eu estou obedecendo, eu falei algo que o Senhor me mandou e nós vamos entender isso aqui até o final, tá tudo bem. Eu vou continuar me sentindo amada, aceita e acolhida por quem? Pelas pessoas? Nem sempre. Por Deus, amém, queridos? Glória a Deus. Então, é uma escolha que nós temos todos os dias, né? De buscar essa cura e sermos resolvidos diante do Senhor nessa área. Continuando, então, a leitura para a gente caminhar aqui. 1 Reis, na sequência, tá? Verso 7, capítulo 13, verso 7. Presta atenção na continuação dessa história, nós vamos aprender mais 2 lições para a gente fechar, tá bom? Então, continuando, hein? O rei foi curado. O rei disse ao homem de Deus, venha ao palácio comigo. Imagina a alegria desse rei, né? Querendo honrar o homem de Deus. E coma alguma coisa, e eu lhe darei um presente. 8, vamos lá, vamos até o 24, tá? Mas o homem de Deus respondeu ao rei, né, a Jeroboão, mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não o acompanharia, não comeria nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou, não coma nem beba. Quem ordenou para o homem de Deus? O Senhor. Não coma, Deus falou claramente com o homem de Deus, não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Ele obedeceu? Sim, obedeceu a voz do Senhor. Acontece que morava em Betel um profeta idoso, um profeta, um homem de Deus. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus, lá da história, havia feito em Betel naquele dia. Então chegou lá e contou toda a história. Também contaram ao pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. Verso 12. O profeta idoso, vocês estão acompanhando, né, gente? Entrou um segundo profeta na história. Lhes perguntou, por onde ele foi? Fala aí, qual caminho que ele foi? Aí os filhos, então, mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. 13. Selem o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai e ele montou. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Perguntou-lhe, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus, venha para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar. Pois o Senhor me ordenou, não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu, também sou profeta como você. E um anjo, olha, a patente maior, veio o anjo. E um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor, traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. Aí a Bíblia relata, no entanto, esse profeta idoso estava mentindo. Eles voltaram juntos, e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá, assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Passou? Voltou a este lugar e comeu e bebeu onde ele lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. 23. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu próprio jumento para ele. 24. E o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada com o jumento e o leão parados ao lado dele. Meu Deus. Eu disse que daria... Não, gente, a Bíblia é maravilhosa, tá?
É, sim, cinematográfico. Vocês entraram no filme aí, né? Então, vá lá. Eu falei que a história era bem curiosa. Você pode sair daqui com um monte de dúvida, não tem problema não, tá? Tem o celular da igreja ali, o contato do pastor. Brincadeira. Mas nós vamos focar. O que nós vamos aprender aqui hoje? A nossa segunda lição. Nós falamos da ira. E agora nós vamos falar sobre a necessidade da aprovação humana. Quando nós não somos curados da rejeição, isso gera em nós uma necessidade. Eu preciso de ser aprovada pelo homem, pelas pessoas. Alguém se identifica? Não precisa falar. Então, isso não é saudável para nós, queridos. Isso, em algum momento, vai fazer com que a gente desobedeça a voz do Senhor. Se a gente não sair daqui buscando as ferramentas de cura. Amém? Então, avançando na história, nós vimos o quê? Que o homem de Deus, ele passou por um outro teste. No primeiro teste, ele passou, não foi? Foi bonitinho lá, ó, não se irou, orou, né? Curou lá o rei, clamou pelo rei. E aí ele estava passando por um outro teste. E se recusou a receber o quê? Uma gratificação financeira. Lá no início que a gente começou a ver ali, o rei ofereceu, não foi? Vamos lá, vamos comer, eu vou oferecer um banquete para você. Não, ele passou no teste, ó. Deus estava lá, isso, meu filho. Ele foi aprovado, ele não aceitou. Ele rejeitou também a oportunidade de quê? De se projetar. Talvez ali seria o momento que ele ia, imagina, o rei ia honrar, todo mundo ia saber. E ele, nessa oportunidade, ele disse não, né? Mas, um pouquinho mais à frente, nós vimos que ele desobedeceu a ordem de Deus, né? Quando veio o profeta idoso, o que fez com que ele, o homem de Deus, tendo recusado a oferta tão lucrativa do rei, logo ali na frente, gente, foi poucos versículos, ele acabou se deixando enganar por um profeta idoso. Tic-tac está trabalhando aí? O que aconteceu com esse homem de Deus? O que pode ter acontecido? Queridos, a gente vê nessa passagem que em nenhum momento esse homem de Deus é chamado de profeta. Ele não era reconhecido como profeta. Mas, no versículo 18, o profeta idoso, coloca aí por favor, Mateus, já lemos, né? Só para a gente, o profeta idoso, chama ele de quê? O profeta idoso respondeu o quê? Também sou profeta como você. Pela primeira vez na vida desse homem de Deus, ele foi reconhecido como profeta. Olha o perigo aí, queridos. Algo mexeu na alma dele. Ele não estava bem resolvido nessa necessidade de agradar o outro. Uau, você me chamou de profeta. Meu Deus, você é um homem de Deus mesmo? Então Deus falou com você? Perigoso, né, gente? Então, a necessidade de aceitação da sua condição de profeta fez com que ele desobedecesse a Deus, a custo da sua própria vida. Ele morreu, gente. Então, gente, não é para irmos atrás de honra e de aceitação das pessoas. Amém? É impossível ter uma verdadeira fé e obedecer a Deus sem reservas se estamos buscando a honra dos homens. E Paulo entendeu essa verdade. Gálatas 1, verso 10. Paulo disse assim, ó, se eu ainda estivesse procurando, é outra versão, mas tudo bem. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Então Paulo entendeu que se ele estivesse buscando, ai meu Deus, o que eu falo para esse povo aqui, como é que eu falo para agradar esse povo? Ai, ele não seria servo de Cristo, seria servo de quem? Dos homens. E Jesus também nos ensinou isso.
falando aos fariseus em João 5,44, ele diz assim, misericórdia, João 5,44, esse microfone tem que desligar para tossir, né, peraí. Oi. Oi. Vamos lá, meu filho, está acabando. Obrigada. Como podeis crer? Jesus nos ensinou essa verdade. Vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Então, queridos, aquele homem de Deus, com um enorme potencial de servir ao Senhor, sim ou não, gente? Ele não era um homem de Deus, vocês viram ali que ele falou que ia acontecer os sinais, e aconteceram os sinais. Ele tinha um enorme potencial. Morreu prematuramente, devido à sua necessidade de se sentir aprovado por alguém. Sério, né? Muito forte isso. E a terceira e última lição, para a gente caminhar para o final. Nós vemos aí que um dos frutos também da rejeição, quando nós não estamos bem resolvidos nessa área, isso nos gera uma insegurança, queridos. Insegurança. Então, uma outra razão por que o homem de Deus desobedeceu a Deus foi porque ele ficou inseguro. Se ele tivesse a segurança de que Deus tinha falado com ele, que ele era um homem de Deus, ele desobedeceria a Deus, gente? Não. Poderia vir quem fosse. Mas no momento que veio um outro, não, eu sou profeta, e o anjo? Ai, meu Deus, então, o que ele dentro de... Insegurança, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que eu, né? Assim? Não, vou ouvir o outro, né? Porque ele me deu tanta certeza que o anjo apareceu para ele, que eu... Insegurança, e quando a gente não está bem resolvido, quando a gente não vence essa área na nossa vida, muitas vezes nós vamos desobedecer a voz do Senhor. E aí, que foi onde a gente já leu também, né? O velho profeta disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor. Então, embora esse homem de Deus tivesse ouvido a voz claramente do Senhor falando com ele, para ele não voltar por aquele lugar, quando o profeta idoso disse que um anjo lhe havia falado, o homem de Deus foi enganado e descartou o que o Senhor tinha falado para ele. Ele anulou. Não, vou seguir então, já que o anjo falou com você. Não foi assim? Parece até humildade, né? Se a gente for parar para olhar assim, mas ele foi humilde, né? Reconheceu a autoridade do outro profeta. Não, queridos. Era insegurança mesmo, né? Foi a raiz da rejeição ali, não resolvida, ele ficou inseguro, não se posicionou. Meu filho, amém, que, né, veio aquela palavra profética, mas Deus já tinha falado com você claramente. Eu o respeito, não, né, você e Deus lá, mas Deus já está resolvido, fica tranquilo. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. Então, somos responsáveis, diga comigo, eu sou responsável por obedecer a Deus quando Ele nos fala claramente. Não importando o que os outros digam ou pensem. Eu sou responsável, querido, se eu ouvir a voz de Deus. E eu até lembrei de Adão e Eva aqui, né? Não queria muito entrar nisso, mas eu lembrei, eu vou falar, entendeu? Deus falou com Adão, gente. Diretamente, acho que a Dilce pregou uma vez isso, né, da revelação comunicada e a revelada. Então, Adão recebeu aquela revelação, foi para ele assim, né, pá. E Adão comunicou para Eva a revelação que ele recebeu de Deus.
É forte, gente. E aí Eva veio, né, tal, aquele negócio todo, e Adão mais mulher, né, Deus não falou? Adão, meu filho, Adões, meus filhos, Adões e Evas aqui. Deus falou, está falado, amém? Não, mas o profeta tal, o pastor tal, o fulano, lá no YouTube eu ouvi. Pega a profecia, passa pelo crivo da Bíblia. A palavra de Deus já é a voz de Deus, assim, ó, gritando para a gente todos os dias. Amém, queridos? Passa por ali. Não, mas fulano falou, mas a Bíblia está falando aqui, meu filho. É princípio, é a palavra de Deus. Esse é o nosso crivo, precisa passar por esse filtro para que a gente flua. Amém? E cumpra o propósito que Deus tem para nós aqui nessa terra. Amém, queridos? Glória a Deus. É bem verdade, eu também sempre falo isso aqui, viu, gente? Que é muito sábio da nossa parte pedir conselhos a líderes, né? Pessoas de confiança, ambientes que a gente pode se sentir seguro. Às vezes você ouviu, né? E ficou um conflito. Peça conselhos, claro. Vocês estão me entendendo, né, gente? Glória a Deus, né? Amém. Mas, no caso do homem de Deus, ele já tinha ouvido essa voz claramente. Ele não precisava de uma confirmação. Amém? Então, para a gente fechar, a rejeição, ela vem para que a gente aprenda o que é realmente importante. O que é verdadeiramente importante? Quando a gente lidar com a rejeição, ela vem para que a gente aprenda algo. Quando a rejeição nos atinge e nos afeta de algum modo, isso somente nos revela que estamos confiando em outras pessoas ou em suas opiniões. Se a gente está sendo afetado, queridos, eu fui rejeitado, me olharam daquele jeito, isso está afetando a minha vida, está me deixando mal. Existe uma ferida que precisa ser curada. O Senhor está aqui nessa noite, Ele quer curar. Amém? Glória a Deus. E isso está revelando algo no nosso coração. Eu estou dependendo da opinião do outro, de uma forma que não é saudável e não é de Deus para nós. Em vez de nos enganarmos, procurando ser aceitos pelas pessoas, temos que reconhecer que deixamos de buscar a aceitação exclusiva da parte de Deus. Se nós estamos sendo afetados pela rejeição, é um sinal de alerta, queridos, nessa noite. Nós estamos deixando de receber a aceitação exclusiva que o Pai tem aqui disponível para nós hoje. E estamos buscando nas pessoas, queridos. E o que isso significa? Isso pode ser um indicador de que nós estamos deixando de ser fiéis a Deus. E estamos sendo fiéis aos homens. Eu tinha tomado essa pancada também, doeu. Pedi perdão, Senhor, tem misericórdia. Mas amém por essa palavra, né, queridos? Eu fiquei grata ao Senhor. Falou muito comigo, eu espero que esteja falando ao seu coração. Então, quando a gente entende qual o propósito dessa rejeição, nós podemos manter a nossa atenção voltada exclusivamente a Deus, procurando apenas a nossa aprovação por parte dEle. Glória a Deus. Há apenas um cuja aprovação não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ai, Rayane, mas eu pequei hoje. Ele te ama, queridos. Ele não ama o seu pecado, mas Ele te ama. E Ele está aqui de braços abertos para te acolher, para te receber, para te abraçar, para te perdoar e para te dar uma nova vida. Amém? Porque o evangelho genuíno precisa gerar transformação em nós. Eu preciso olhar para a Rayane de ontem e ter algo diferente hoje. Nós precisamos estar em constante crescimento e transformação. Amém? Glória a Deus. Então é uma armadilha. O Ministério de Louvor pode subir, por favor, tá? Estamos fechando.
é uma armadilha, uma cilada para nós recebermos honra, aceitação ou aprovação do homem, seja quem for. Ai, mas o presidente, gente... Queridos, isso não significa que nós não podemos ser honrados. Preste atenção, nós estamos falando do nosso coração. Amém? Eu não posso depender disso. Mas nós vamos honrar pessoas, isso é um princípio também, amém? Glória a Deus, eu me senti muito honrado no meu aniversário, muito obrigada. Meu potinho está cheio até hoje. E glória a Deus por isso, mas eu não posso depender disso para cumprir o meu propósito. Amém? Glória a Deus. Então, se a nossa motivação provém das pessoas, então são elas a quem estamos louvando e a mais ninguém. Mas, se a nossa motivação provém exclusivamente de Deus, isso significa que é Ele o foco do nosso louvor e da nossa adoração. Amém? Que todo sentimento de rejeição sirva para revelar que o nosso coração se desviou, buscando o quê? Uma aceitação que não fosse a de Deus. Que isso sirva de uma lição para nós nessa noite, queridos. Que quando a gente entrar em contato com essa rejeição, como eu falei lá no início, todos nós vamos passar em algum momento. Que a gente possa alinhar o nosso coração diante de Deus. Senhor, tenha misericórdia se em algum momento eu criei expectativas em pessoas. Eu estava, de alguma forma, colocando essas pessoas no altar do meu coração, porque eu estava esperando algo delas. E nós estamos aprendendo aqui nessa noite que nós temos uma aceitação ininterrupta do céu para nós, amém? Nós temos um Pai que está sempre de braços abertos, com amor, jorrando assim, ó, uma fonte inesgotável. Glória a Deus! Mas se nós não estamos recebendo esse amor de Deus e estamos carentes, está doendo, porque o outro não falou comigo, Rayane passou por mim, nem me olhou. Acho que eu faço muito isso, me perdoa, gente, não é pessoal. Não podemos, queridos, ficar presos às pessoas. Amém? Fique de pé no seu lugar. Volte-se para Deus nessa noite. Se arrependa hoje, assim como eu falei, eu parei no meio, orei. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Essa é a noite da gente se arrepender. Me perdoa, Senhor, os momentos que eu idolatrei pessoas. Isso às vezes não é consciente, queridos, mas nos nossos atos a gente demonstra isso, que as pessoas estão em primeiro lugar. Relacionamentos. Deus está acima de tudo, queridos. Ele precisa estar no centro do nosso coração. Amém, queridos? Ele é o único digno de ser adorado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, todo-poderoso. Aleluia! Volte-se para Ele nessa noite e você vai receber uma aprovação tão profunda. Ele tem um amor incondicional que você vai obedecer à vontade do Senhor até que nada mais importe. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.